Olá, bem-vindo à aula do seminário. Hoje você iniciará uma lição que ela continuará na próxima aula. Você estudará as sessões 37 a 40 de Doutrina e Convênios. Essas sessões, elas refletem as revelações dadas pelo Senhor em um momento muito difícil da igreja. A igreja começava a crescer no estado do Ohio, muitas pessoas sendo batizadas naquela região, e os santos que começaram a igreja em Nova York começavam a ser perseguidos de uma forma mais intensa. Isso trouxe muitas dificuldades, muitos sofrimentos para os santos que estavam em Nova York. Nós iremos aprender como o Senhor guiou os santos naquela ocasião para que eles pudessem vencer esse momento tão difícil. Também será uma oportunidade para nós aprendermos como podemos vencer os nossos desafios nos períodos difíceis de nossa vida. Eu sou Alberto Gondim, sou coordenador do seminário aqui na cidade de Recife. Vamos à aula então? Muito bem, na lição de hoje estudaremos a sessão 37 e parte da sessão 38. Naquela ocasião, o Senhor dá algumas instruções para os santos que estavam em Nova York, como eu disse para vocês, para que se juntassem aos santos que estavam em Ohio. Bem, os membros da igreja se reúnem de várias formas. E o Senhor tem um propósito para que os santos estejam juntos. Naquela ocasião foi a primeira vez em que o Senhor pediu para que os santos se reunissem em um só corpo, fazendo com que os santos que estivessem em Nova York mudassem para Ohio. Era uma distância muito grande, mas eles fizeram esse sacrifício. O Senhor tinha um propósito para isso. Nós podemos já imaginar. Imagine que para o inimigo ele destruir uma única pessoa representada por esta folha de papel é muito fácil. Se nós juntarmos algumas pessoas em um grupo maior, com algum sacrifício, ainda conseguimos destruir. Agora, se um grupo se reúne, cada vez em número maior, com um único propósito, representado por esse grupo e muitas folhas, ainda que com muito sacrifício, com a força que eu tenho, eu não consigo quebrar. Gostaria que você iniciasse essa lição de hoje fazendo esta ponderação. Por que o Senhor pede para que os santos se reúnam, estejam juntos? Dê uma pausa no vídeo e responda a essa primeira pergunta. Pondere, na sua opinião, qual seria o propósito do Senhor ao pedir que os santos estejam juntos, estejam reunidos. Depois que responder a esta pergunta, retorna para o vídeo. Muito bem. Obrigado por ter respondido essa primeira pergunta. Talvez você tenha feito algumas ponderações importantes sobre como é importante nós estarmos juntos, unidos, como os santos dos últimos dias. O Senhor tem este propósito. Nós reunimos de várias formas na igreja, em nossas reuniões, em alguns lugares sagrados, como no templo, nas classes do seminário, um pouquinho mais na frente no instituto, enfim, tantas situações o Senhor pede para que os santos estejam unidos, né? E você já deve ter sentido a bênção, ou talvez você precise receber alguma bênção, alguma proteção ao se reunir mais com os santos, estar mais juntos dos santos. Os santos lá do estado de Nova York, eles tinham essa necessidade. Eles estavam vulneráveis, né, à perseguição, e a igreja em Ohio estava crescendo. Muitas pessoas se batizaram, se filiaram à igreja naquela ocasião. Entre essas pessoas havia um ministro, né, um pastor chamado Sidney Reardon e a sua esposa, Phoebe. Eles se filiaram à igreja e depois Sidney viajou até Nova York para conhecer o profeta Joseph. Ao conversar com o profeta e explicar para ele como a igreja estava crescendo na região do Ohio,
como o grupo, o número de membros estava crescendo de forma tão rápida, né, e tão forte, o Senhor então revelou a Joseph Smith de que os santos de Nova York deveriam migrar para o Ohio e se unir aos membros naquele local em um grande corpo. Foi o primeiro grande êxodo da igreja, né? A primeira vez que a igreja deixou o local onde ela foi restaurada, no estado de Nova York, e os santos então se reúnem em esse grande corpo no Ohio, e lá a igreja ela se torna muito forte, e o centro da igreja passa a ser o estado de Ohio, ok? Isso tem alguns propósitos. Vamos dar uma olhada na seção 37 de Doutrina e Convênios e ver qual foi a orientação que o Senhor deu para o seu povo. Disse o Senhor: eis que vos digo que não me convém traduzirdes mais até irdes para o Ohio, e isto por causa do inimigo e para o vosso bem. O Senhor falando para Joseph. E outra vez vos digo que não devereis ir até que tenhais pregado meu evangelho naquela região e fortalecido a igreja onde quer que ela se encontre, e mais especialmente em Collinsville, pois eis que eles oram a mim com muita fé. E também o mandamento dou à igreja, que me convém que se reúnam no Ohio, em preparação para quando a eles regressar meu servo Oliver Cowdery. Eis que nisto há sabedoria, e que todo homem escolha por si mesmo até que eu venha, assim seja. Amém. Olha que interessante. O Senhor dá a direção, explica o motivo, né? Ele diz no versículo 1 que é por causa do inimigo, o trabalho que o inimigo estava tentando realizar de destruir os santos. E também para o próprio bem do povo, de Joseph e do povo. Ele, além de dar um mandamento, ele diz que nisto há sabedoria. Às vezes não é a sabedoria do homem, mas é a sabedoria de Deus. E ele deixa bem claro que a responsabilidade ou a escolha, né, a responsabilidade pela escolha é da pessoa. É nossa sempre a responsabilidade de decidir seguir ou não a voz do Senhor. Ele diz que todo homem escolha por si mesmo até que eu venha. Olha, não foi uma escolha fácil de se fazer. Para muitos santos lá de Nova York, sair de lá significava deixar para trás tudo que eles possuíam. Suas propriedades, muitos até deixaram a família. Algumas pessoas eram o único membro da igreja e eles teriam que deixar para trás toda a sua família. Não era uma decisão fácil. Hoje, nós somos conclamados pelo Senhor para nos unirmos nesta causa e fazer aquilo que Ele pede. E nisto há sabedoria. Como nós podemos aprender com a história desses santos de Nova York, com a fé que eles tiveram, que pode ser útil para nós hoje em dia? O que você precisa decidir hoje para seguir o Salvador? Que talvez você precise deixar para trás algumas coisas que você gosta, talvez deixar para trás velhos hábitos, mudar a vida. O que precisamos fazer para seguir o Salvador? Vamos aprender com a história dos santos, nesta ocasião, no capítulo 38, ou seção 38 do Doutrina e Convênios, quando os líderes começaram a conversar sobre esta mudança. Eles tinham acabado de receber uma revelação, eles se reúnem e eles começam então a planejar, a pensar como se daria esta mudança. E a gente encontra isso na seção 38, que nós vamos começar a vê-la agora. Muito bem, vamos dar uma olhada então na seção 38 de Doutrina e Convênios, a seção em que o Senhor revela para os santos a necessidade deles irem, né, para o Ohio, e também explica para eles o motivo. É interessante notar que no início desta revelação, o Senhor, os primeiros 7 versículos, o Senhor ele enfatiza quem é Ele. Ele fala de si mesmo. Lembra? Era uma decisão difícil para os santos. Diante de uma decisão tão difícil a ser tomada, como foi importante eles ouvirem
palavras como no versículo 2, aquele que conhece, eu sou aquele que conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante de meus olhos. Ou então, eu sou aquele que falou e o mundo foi feito, e todas as coisas por mim vieram a existir. Eu sou aquele que arrebatou Enoque para meu próprio seio. Em verdade eu digo que todos que creram em meu nome, pois eu sou Cristo, e em meu próprio nome, em virtude do sangue que derramei por eles, intercedi perante o Pai. Puxa, como deve ter sido reconfortante para os santos ouvirem, né, o Senhor, ao iniciar essa revelação, falar sobre quem Ele era. Uma forma de fortalecer a fé dos santos para que ouvissem e atendessem ao seu chamado. Não é diferente hoje em dia. Nós sabemos quem é Jesus Cristo. Nós temos um testemunho forte de que Ele é o Filho de Deus. Ele que criou o mundo e tudo que nele há. Ele que veio à Terra, viveu, ensinou, deu o exemplo e morreu, se sacrificando através da expiação para que todos nós pudéssemos um dia também ressuscitar e voltar à sua presença. Pagou por nossos pecados para que por meio do arrependimento nós possamos novamente estarmos prontos, aptos a voltar à presença dele e de nosso Pai Celestial. Precisamos ter essa fé forte, essa fé arraigada na missão do Salvador Jesus Cristo, para que nós consigamos tomar as decisões certas, mesmo quando não é fácil tomar essa decisão. Fazer o certo nem sempre vai ser fácil, mas se confiarmos em Jesus Cristo, Ele nos ajudará, porque Ele tem todo o poder. Mais na frente, o Senhor ele revela para os santos os motivos, né, de por que Ele pede para que os santos eles se reúnam. Nós vamos fazer uma atividade agora, pedir para que você leia do versículo 28 até o versículo 33, e você, ao ler, identifique quais são os motivos que o Senhor dá para que os santos se reúnam. Por que o Senhor deseja, por que Ele quer, que Ele ordena que nós, como santos dos últimos dias, estejamos unidos, estejamos juntos. Marca aí na sua escritura. E depois você ponderará ver quais são os motivos e que o Senhor pede para que os santos se reúnam. Pedir para que você também responda a segunda pergunta. Lembra, utilizando o form que está aqui na descrição desse vídeo. E você então vai responder a seguinte pergunta: de que maneira o Salvador nos protege e nos fortalece ao cumprirmos o seu mandamento de nos reunirmos como povo? Dá uma pausa no vídeo, responde a essa pergunta e depois retorna. Muito bem, obrigado por você ter respondido a segunda pergunta. Bom, é importante a gente saber de que os santos eles atenderam ao pedido, ao mandamento do Senhor, e eles de fato se mudaram de Nova York para Ohio. Nós temos alguns relatos interessantes que eu gostaria de compartilhar com vocês sobre esses santos fiéis, né, que fizeram esta viagem, essa mudança tão radical em sua vida. O primeiro é do ramo de Fayette, Nova York. Lucy Mack Smith, a mãe do profeta, ela liderou o ramo em Fayette. Eles viajaram de barco ao longo do canal Erie e pelo lago Erie. Quando chegaram ao lago, o gelo espesso no porto impediu que continuassem. O rio estava congelado lá no porto. Os santos, desanimados, estavam com frio e fome e começaram a discutir. Lucy então clamou: onde está a sua fé? Onde está a sua confiança em Deus? Se todos vocês orarem aos céus para que o gelo se rompa
e fiquemos livres, tão certo como vive o Senhor, assim acontecerá. Imediatamente, Lúcia ouviu um estrondo. O gelo do porto foi quebrado o suficiente para permitir que o barco deles passasse. Os santos, agradecidos, se uniram em oração e viajaram em segurança. Olha que experiência, né? Uma prova, mediante a fé, uma prova de que o Senhor, de fato, está à frente de seu povo, não os abandona e faz com que os milagres aconteçam. Um outro relato é do ramo em Collinsville. Neil Knight liderou o ramo em Collinsville. Enquanto Neil estava fora, sua tia Electa Peck caiu e quebrou o ombro. Um cirurgião tentou aliviar sua dor e disse que seria um milagre se ela pudesse viajar dentro de algumas semanas. Electa sonhou que Neil voltava e colocava as mãos sobre ela e que ela havia sido curada. Quando Neil voltou, ouviu o que havia acontecido com sua tia e foi vê-la. Ela pediu que ele a abençoasse. Neil se aproximou da cama, repreendeu a dor em nome de Jesus Cristo e ordenou que Electa fosse curada. Na manhã seguinte, Electa se levantou, vestiu-se e continuou a viagem. Milagres como esse, que aqueles santos fiéis presenciaram, estão também disponíveis para nós, para você, hoje. Se decidir fazer aquilo que o Salvador pediu com fé, se acreditar que o Senhor é capaz de tudo, o milagre acontecerá. Pense, por um pouco de tempo, o que esses relatos ensinam sobre como o Salvador pode nos proteger e fortalecer espiritualmente se estivermos unidos a Ele. Como você foi pessoalmente abençoado ou abençoada ao aceitar o convite do Salvador de se unir a Ele? Gostaria de que você respondesse essa segunda pergunta que acabei de fazer como parte da atividade dessa aula. Dá uma pausa no vídeo, vai lá no form e responde a essa pergunta. Como você foi pessoalmente abençoado ou abençoada ao aceitar o convite do Salvador de se unir a Ele? Depois, retorna. Muito bem, obrigado por você ter respondido. Estamos chegando ao final de nossa aula e eu gostaria de terminar fazendo algumas perguntas apenas para ponderação, depois de tudo que aprendemos hoje nesta aula. Gostaria que você pensasse, respondesse para você mesmo. Talvez você possa escrever em seu diário das Escrituras as seguintes perguntas. Primeiro, como você acha que o Salvador está convidando você para estar com Ele? Como você acha que o Salvador está convidando você para estar com Ele? Segundo, os santos sacrificaram suas fazendas para obedecer ao mandamento do Senhor de se reunirem em Ohio. Que sacrifícios o Senhor exige que nós façamos para recebermos as bênçãos e nos reunirmos a Ele? Que sacrifício o Senhor espera de nós? Que sacrifício o Senhor espera de você para que você possa se reunir a Ele? E por fim, o que você aprendeu sobre o Salvador que o ajudaria a aceitar seu convite de se juntar a Ele? Se tem algo que o Salvador espera que você faça que você ainda não fez, como você pode atender a esse convite? Gostaria de concluir essa lição dizendo que eu sei que Deus vive, que Jesus Cristo é nosso Salvador, que Ele já fez todos os sacrifícios necessários para que eu e você possamos nesta vida, através do arrependimento, através da fé e da perseverança, possamos vencer todos os obstáculos e um dia voltar à sua presença. Ele nos ama com um amor, talvez seja difícil de compreender, mas um amor real, um amor capaz de dar tudo
de amar sem reservas. Esse amor que Ele despendeu por nós, Ele espera que nós retribuamos a Ele simplesmente guardando os seus mandamentos, sendo fiel ou fiéis aos seus pedidos e que possamos atender a sua voz e, se necessário for, fazermos o sacrifício necessário para que possamos um dia estar com Ele novamente. Em nome dele, de Jesus Cristo. Amém.